Olá, seja muito bem-vindo à faixa Rede de Olhares aqui pela UX TV, hoje no formato Rede Cabeças para falarmos sobre inadimplência. A crise econômica que se arrasta nos últimos anos ainda traz grandes reflexos para as famílias brasileiras. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, não é diferente. Só no mês de abril, cerca de 76 mil pessoas constavam com o CPF na base de dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Esse número equivale a quase 1/3 da população ativa da cidade. Os reflexos desses números e o efeito cascata que eles provocam, você acompanha com a gente a partir de agora. Nós recebemos então aqui no estúdio o Juliano Galvão de Biasi, diretor de tecnologia do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas aqui da Serra Gaúcha. Também recebemos o professor de Economia da UX, professor Mozar Ness, que também é assessor de Economia e Estatística da CDL. A gente recebe também Luiz Fernando Horn, que é coordenador do PROCON Caxias do Sul e professor de Direito do Consumidor aqui da Universidade de Caxias do Sul. E o Ivonei Pioner, que é presidente da CDL Caxias. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente entender melhor aí esses números, professor Mozar, é importante nós ligarmos eles também, né, a questão da inadimplência, com os postos de trabalho fechados nos últimos anos também, né? Exatamente. Para começar a falar de inadimplência, a gente tem que entender que a inadimplência é uma consequência. Mas consequência do quê? De uma ruptura que nós tivemos em um padrão de renda, provocada em grande medida pela perda do trabalho. Então, os trabalhadores, quando perdem a sua ocupação principal e estando estes endividados, obviamente eles vão ter dificuldades para manter o fluxo de pagamento. Então, esse é um problema. Então, essa é a pessoa, esse que eu classifico o inadimplente em duas categorias. Esse é a pessoa que se encontra endividado, mas ele não é, a natureza dele não é de manter um padrão de dívida ao longo do tempo. Agora, existem outras pessoas que têm, vamos dizer assim, uma certa irresponsabilidade, que praticam um consumo irresponsável ou acima da sua capacidade de pagamento e que acabam contraindo dívidas e estas não são saldadas. Então, quer dizer, no atual estágio nós estamos convivendo com os dois grupos, mas é importante salientar que existem um padrão de devedores contumazes e outro padrão que são pessoas que infelizmente se encontram agora, como o ciclo econômico, estamos tentando reaquecer a economia, mas essas pessoas perderam o emprego, então essas pessoas estão com dificuldade para saldar suas dívidas. Muito bem, Luiz Fernando, e diante desse cenário aí, o cartão de crédito ainda é considerado aí o principal vilão dessas pendências? A princípio nós tivemos, com essa intervenção recente do Banco Central, nós tivemos então uma mudança de comportamento por parte das administradoras de cartão de crédito. Agora, para quem não sabe, vencido 30 dias sem que tenha sido pago a fatura na diferença entre o pagamento mínimo e o total do vencido, o banco agora ele precisa entrar em contato com o seu cliente para que ofereça, então, uma forma de pagamento parcelado e com juros e encargos menores que o cartão de crédito, para que justamente não tenhamos aquela situação de 455% de juros ao ano praticado pelas administradoras de cartão de crédito, que, por sinal, a primeira resposta já foi a diminuição, baixou aí para em torno de 200, não me recordo bem agora, o novo patamar de juros desse tipo de modalidade. Mas o fato é que muita coisa ainda tem que ser feita nesse sentido. Muito bem, mas será que as pessoas na rua têm noção aí de todo esse cenário aí que se desenha? Bom, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber se as pessoas têm noção do cenário que se encontram hoje, se estão endividadas ou não e como que elas lidam com isso. Olha só. Eu acho que é falta de emprego, a crise que está assolando todo o país, que são os principais motivos da inadimplência. Qualquer falta de caráter, porque acho que tu tem que gastar o que tu tem, né? Não o que tu não tem. Né? Se tu que nem eu sou aposentada, eu trago a minha meta ali com 937, eu gasto o que eu tenho. O que eu não tenho, eu não gasto. Acho que por causa da política, da má administração. É devido à taxa de desemprego. Cada vez está maior em Caxias.
Abre muito também emprego, mas é muita gente atrás desses empregos. Eu acho que primeiro é o desemprego, que aumentou e as pessoas não estão conseguindo se recolocar no mercado. Porque aqui é uma cidade só de gente que trabalha bastante, mas também, como vê a crise, né? A crise vem abalando muito Caxias e o Brasil inteiro. Mas isso aí é geral, não é só de Caxias. Tá no país todo. É a crise. Não adianta eu ir na loja ali, ou tá todo dia comendo no shopping aí para mostrar para os amigos que eu tenho dinheiro no cartão e chega o fim do mês o cartão cobre, e aí? Caiu muito a demanda de emprego, tem muita gente desempregada, acredito que seja por causa disso. O salário é muito pouco, o salário não vale mais nada, dinheirinho é bem curto, né? Conheço inclusive clientes meus que me devem e eu acredito que seja pelo motivo crise. Pessoas que sempre foram pontuais e que hoje não estão conseguindo. É o seu caso? Não. Ainda não. Não, graças a Deus não. Não. Não, nunca estive. Não, atualmente não, estou conseguindo manter tudo em dia. Eu recém fiz 18 anos, né? Então agora eu estou procurando um emprego e terminando meus estudos. Daqui a 10 anos não vai ser inadimplente. Tomara que não. Tá aí, a gente ouviu o pessoal nas ruas de Caxias. E, Ivonei, lá no início da enquete, uma senhora já resumiu o conselho que é sempre dado, né? Não gastar mais do que se ganha. Mas e para quem mantém um padrão de vida ou tem um financiamento aí a longo prazo e, de repente, se vê numa situação de perder o emprego? Como lidar com essa situação? É bom nós colocarmos um conceito aqui. Poder de compra e capacidade de crédito é coisas bem diferentes. E é onde a maioria das pessoas acabam se perdendo, porque crédito que nos é concedido hoje, até de uma forma mais consciente, ele faz com que a gente consuma, e esse consumo tem que ser consciente para se manter crédito. O que a gente pode colocar também de muito importante, além disso que é básico, para que não aconteça, é poupar. O brasileiro não tem o costume de poupar, fazer poupança. A poupança ela é muito interessante até para que você faça grandes negócios e grandes compras, porque você negociando com dinheiro na mão, não utilizando da possibilidade de crédito, você muitas vezes faz excelentes compras com preços menores e acaba gastando menos. O comprar à vista é uma grande solução também. E quando for consumir crédito, sempre fazer de uma forma muito planejada. Planejar seus gastos, fazer a sua contabilidade mensal, porque ela determina a sua saúde no crédito. Muito bem, que é diferente como tu estava explicando então do poder de compra, né? Exatamente. Muito bem. E daí a gente chega então, Juliano, àquela questão, né, que não é só o consumidor ou só o trabalhador, enfim, que é atingido pela crise, também tem a questão do empresariado, várias empresas que nesse momento deixam de fazer certos investimentos justamente por conta da crise. Pelos números aí que vocês observam, como é que tem se comportado? Já passou a fase mais difícil ou ainda tem muito que vir por aí? Pois é, Roger, é difícil a gente mensurar essa condição porque os conceitos eles ainda são muito amplos. Então eu imagino o seguinte, que a economia, o reaquecimento que a gente está observando na economia nesse curto espaço de 2 meses, ele tende a levar a uma redução na inadimplência. Porém, a gente tem que avaliar qual o tipo de inadimplência que a gente está tratando. Aquela inadimplência que ocorreu casual, ela vai ser sim sanada. Então, como a gente está num lado também que a gente observa muito a questão do empresário, a questão do cliente, de uma organização contábil, a gente observa as duas variáveis. O cliente que não consegue fazer o investimento porque ele tem a inadimplência em crescimento. Então, isso ali que leva a muita uma estagnação no mercado. Então, isso não possibilita que ele gere novos empregos, que ele gere a rotatividade dessa economia e que busque o crescimento. Então, a gente imagina o seguinte, que essa possibilidade do empresário também possibilita que ele foque mais no seu cliente, que ele entenda mais o seu negócio, que ele busque ferramentas e opções para modificar o seu negócio. Então, a inadimplência ela é uma causa, como foi falado antes pelo professor Moza. Ela vai acontecer, não é de hoje, ela está acontecendo. A gente pode observar na enquete que é uma questão de todas as classes, de todos os níveis ali, todo mundo tem o conhecimento, todo mundo cita
situações que levam à inadimplência. Então eu acredito o seguinte, que a gente precisa focar no interior para tentar melhorar o nosso exterior. Então cada organização fazendo, de repente, enxergando um pouquinho diferente o seu interior, vai poder modificar esse cenário aí. Uhum. Até, Luiz Fernando, tu pontuavas durante a enquete ali que não é só aquela questão momentânea, né? Que tem a longo prazo também consequências que levam até a inadimplência, né? Sim, o Moser, inclusive, aqui fez a menção da questão da crise econômica, que leva a uma retração, perda de postos de trabalho, que leva a diminuição de renda e assim por diante. Isso, claro, é importante, mas nós precisamos lembrar que a inadimplência ela tem causas antigas e já culturais no Brasil. E aí são várias. A primeira delas, talvez a mais nociva, é a ausência de uma educação financeira, uma ausência de educação para consumo e agora, recentemente, uma ausência de educação digital também. Porque, na verdade, muito se compra e se adquire por meio eletrônico. Então, essas três aqui acabam levando a outras causas imediatas. E por que não? Planejamento individual ou familiar doméstico, no que diz respeito à falta de informações dos contratos, no que diz respeito aos seus riscos, falta de uma orientação financeira mínima, às vezes uma conversa com um amigo já pode elucidar tanta coisa, mas nem isso acontece. Nós temos também uma outra categoria muito forte, podemos chamar de fatos inesperados, a vida é assim, que nos leva a uma situação de emergência, de urgência, questão de saúde, não prevista, não trabalhada, não há poupança que dê conta, porque não temos esse hábito. Nós temos aí empréstimo de nome a terceiras pessoas, uma situação não incomum, que acontece muito e vem lá no PROCON. Também temos situação em que a pessoa assume como garante, seja como avalista, seja como fiador, acaba se comprometendo por um compromisso alheio de terceiro. E por que não também aí no que diz respeito aos órgãos de restrição ao crédito, ou melhor, dos fornecedores, uma liberação de crédito inaceitável para quem não tem condições de tomar, que não tem capacidade para pagamento futuro, ou porque já está comprometido com outros empréstimos, consolidação de dívidas com juros altíssimos. Nós, lá no PROCON, pontualmente orientamos ao consumidor, o senhor tem dívida onde? Eu tinha no cartão de crédito, agora tem essa mudança que nós assinalamos antes. Então, tome um empréstimo no banco, certo, pessoal, se tiver condições de um crédito consignado, para poder consolidar isso aí, diminuir o comprometimento em cargos e juros. E aí, claro, tem um universo de coisas nesses dois últimos que eu vou mencionar. E mesmo assim, né, só a gente interrompendo, Luiz Fernando, é bom também dentro dos bancos pesquisar a questão da tabela de juros, né, porque eles diferenciam de um banco para outro também, né? Sim, inclusive aquilo que eu mencionei antes, que é a necessidade do banco hoje entrar em contato, não há um procedimento a ser obedecido pelos bancos conforme o Banco Central baixou. Não, o Banco Central disse, instituição financeira, contate o seu consumidor inadimplente no cartão de crédito, mas ele não diz de que forma vai acontecer. E aí me leva às duas últimas causas imediatas ou de longo prazo que levam ao inadimplemento, que é o consumidor compulsivo, é inegável a existência desse, e também o apelo do mercado, porque hoje o apelo do mercado, ainda mais com o componente digital nessa era tecnológica que vivenciamos, ele está de uma maneira que nós nunca experimentamos antes. E ninguém, absolutamente ninguém, na qualidade de consumidor, foi preparado para essa situação nova. E nem temos leis também que assegurem o consumidor diante disso, né? Não, infelizmente o Brasil é muito deficitário nesse sentido. Professor Mozart, queria comentar alguma coisa nesse sentido? Não, é a questão que nós temos que pensar, a inadimplência nessa parte de educação financeira, isso algumas escolas em Caxias do Sul já vêm trabalhando essa ideia. Até participei de um programa aqui na TV, deve ser a Madre Milda, que já começa a educar as crianças, a prepará-las para o futuro, enfim, para que isso aconteça, porque assim, a gente tem que manter a saúde, vamos dizer assim, os três tipos de saúde, né? A saúde mental, a saúde física e agora também a saúde financeira, né? Porque se a gente não conseguir equilibrar esse tripé aí, a gente vai ter sérios problemas ali na frente. Ivonei, diga. Rogério, eu gostaria de sublinhar algumas coisas que o Luiz Fernando colocou. Essa questão da concessão do crédito de uma forma irresponsável. Muitas vezes nós vemos, inclusive, como o Luiz Fernando colocou, as propagandas dizendo assim, né, promoções, compre mesmo que você esteja registrado. Nós vendemos para quem está com registro no SPC, ou colocamos
colocam coisas assim, crédito para negativado. Então são coisas que não podem, que você vai minando a sociedade, vai minando essa condição que as pessoas têm de consumo e aí elas vão se colocando em situações ainda mais precárias quanto a crédito. Outra situação são as armadilhas digitais. Hoje mesmo eu falava com uma menina num banco, ela disse, eu fiz uma compra e a compra era no site que vinha produto exterior, aí começou a chegar um monte de taxas. Começou a chegar taxa tal, daí foi me dando nome algumas nomes de taxa, e acabou custando muito mais. Então a pessoa faz um consumo no ambiente digital sem observar as regras de onde parte o produto e acaba tendo problemas porque não estava preparado para aquele desembolso. E assim também em outras formas de consumir crédito. Nos próprios bancos, muitas vezes você vai fazer um consumo de um crédito no banco e não está claro, ou você não acaba lendo tudo o que está escrito e você consome de uma forma o crédito, né, o dinheiro, que é o produto que o banco entrega, e quando você vê, você não tem mais a condição de acertar aquele valor porque você não previu todo aquele desencaixe. Então são situações que temos que ficar atentos e instruir bastante o consumidor a fazer utilização desses modais de uma forma mais consciente e conhecedora do que está assumindo. E diante desse cenário, né, onde a gente vê as pessoas ansiosas, né, para tentar pagar suas contas, enfim, muitas desempregadas já há algum tempo, elas optam nesse momento até em procurar cargos, muitas vezes, abaixo do salário do que elas tinham quando foram demitidas, né? Tu percebe isso também, Juliano? Sim, Roger, isso aí é o mercado, na verdade, a oferta está maior que a procura, né? Então, a oferta de excelentes currículos, excelentes condições, a gente está observando que cada vez mais o mercado está absorvendo esse profissional e muitas vezes pagando menos do que o profissional ganhava no antigo emprego. Eu só estava observando, antes que o Vonei comentou ali, a causa que a gente está observando daquele crédito desmedido e sem observar uma série de critérios é a alta retomada de imóveis por parte da Caixa Econômica Federal, a alta retomada de veículos por parte das instituições financeiras. Então, tudo isso é um ciclo que, na verdade, a gente está só colhendo os frutos do que foi plantado lá atrás. Então, a gente observava lá atrás veículos vendidos por R$1 de entrada, parcelado em 60 meses. O contribuinte ia lá, comprava, no primeiro mês, beleza. A partir do segundo mês já não conseguia cumprir o seu prazo. Então, volta no que foi lá da enquete. Tudo isso são condições que a gente só está colhendo os frutos, na minha opinião, do passado. E até alguns programas governamentais também, né, professor? Como o FIES, por exemplo, recentemente ali diante do déficit que eles tiveram ali de pagamento, também já anunciaram algumas mudanças, inclusive cortando também algumas vagas, né, em muitas instituições por conta dessa demanda. Infelizmente atingiu esse setor, o que é uma pena, porque o que eu classifico de uma pena? Porque educação você precisa manter um padrão por um tempo maior, ele é um investimento da nação sobre seus habitantes. Então, o FIES e esses programas de incentivo são programas que deveriam, a despeito dos demais que já ocorreram aí, financiamentos de grandes empresas, aí, enfim, outras situações que não vêm ao caso, ele é um programa em termos até barato. E que ele poderia, ou melhor dizer, ele deveria ter sido mantido por um longo prazo, mesmo nessa fase de contração. Por quê? Porque logo aqui adiante nós vamos sair dessa crise e em se recuperando, nós não criamos uma ruptura na formação desses jovens. Então você vai sair da crise preparando uma leva de estudantes para ingressar no mercado de trabalho. Agora eu quero só complementar a ideia do Juliano, que é a seguinte: tudo isso que está acontecendo, retomada, enfim, toda essa questão aí é próprio do ciclo econômico. Na expansão, a economia capitalista ela perde o controle dela sobre ela mesma. Então acontecem as maiores barbaridades. Quando tu tem a ruptura, que é a crise, ela não dura muito tempo. É uma crise, e aí você começa esse longo processo de ajuste e acontece o que está acontecendo agora. Nós estamos voltando para trás para reacomodar. E mesmo no mercado de trabalho a gente observa isso.
Muito bem. Bom, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais desses reflexos aí da crise aqui para a nossa região, aqui para Caxias do Sul. Já já a gente volta. Não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede Cabeças aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje falando sobre os reflexos da crise econômica aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, maior cidade do interior do Rio Grande do Sul, dando um enfoque especial, onde nos primeiros 4 meses desse ano somou 17 milhões de dívidas. Em contrapartida, houve uma busca aí no período de aproximadamente 20 mil caxienses buscando quitar essas dívidas. Enfim, quais são os passos, professor Mozart, ou quem puder também, Luiz Fernando, para quem quiser quitar, ter o nome limpo de novo junto ao SPC? Se me permitir, Roger, eu acho que uma coisa muito importante que nós temos que assinalar é a diferença entre o endividado e o superendividado, que vem naquilo que o professor Mozart comentou antes. O endividado, ele está com dívidas assumidas a partir de aquisição de bens e sejam eles serviços ou produtos, não tendo considerado no momento da aquisição a sua capacidade de pagamento ou não tendo se preocupado com a possibilidade de pagar dentro do prazo previsto, original. Já o superendividado é outra situação completamente diferente. Ele tem uma impossibilidade, certo, de pagamento global das suas dívidas atuais e futuras. Então, são públicos diferentes nesse sentido. O que acontece é que não dá para trabalhar todas essas pessoas com soluções iguais. Tu tens que trabalhar elas separadamente. Os mecanismos, que existem mecanismos para poder trabalhar o endividado, tem que fazer a distinção para o superendividado. Começa por aí. Uma coisa que nós podemos dizer é que, por exemplo, o PROCON, há anos, ele vem trabalhando o endividado. Isso é certo. Enquanto há campanhas esporádicas no Brasil, o PROCON atende já o endividado. Já o superendividado, a questão é muito mais complexa. Porque, resolvida a situação imediatamente, na sequência ele vai lá de novo e vai se comprometer globalmente nas suas dívidas. Uhum. Quem está nos assistindo agora, por exemplo, que quer saber, sou um endividado, sou um super endividado, como é que ela pode se distinguir por aí? Por exemplo, uma pessoa que recentemente perdeu o emprego e tem todas as contas aí acumuladas para pagar, por exemplo, ela se enquadraria dentro do endividado. Ela me parece que sim, até porque se ela não tem um histórico anterior de comprometimento acima da sua capacidade de pagamento, e ela agora, em função da ausência de um emprego, da inexistência de um emprego, melhor dizendo, certo? Ela passa a ter compromissos não pagos, inadimplidos, ela não se preocupe, ela não tem as características que vai qualificá-la como um superendividado. O superendividado, infelizmente, ele demorou a ser reconhecido pelo Estado brasileiro. Agora, de uns poucos anos para cá, nós temos alguns programas, certo, vinculados ao Poder Judiciário que vêm aos pouquinhos trabalhando. Mas o fato é que, assim, ele precisa de atenção, porque é uma patologia, pontualmente um problema a ser trabalhado. Já o grande restante de endividados, aí sim, nós temos as causas mais imediatas, como o professor Mozart comentou, e temos causas imediatas, de longo prazo, algumas delas que competem a eles. Agora, vejam, como falaram antes do FIES, o FIES ele vem junto com a questão da educação, que vai levar a uma situação cultural depois, porque a cultura é isso aí, o que a gente se apropria no dia a dia aplica, isso é sabedoria, isso é um procedimento sábio. O fato é que, infelizmente, como eu disse, ainda falta muito, certo, para nós podermos inserir, então, uma educação que nos prepare para ser consumidor num século XXI, e que exige muito.
É muito diferente do século passado. É muito fácil hoje, os atrativos são muito próximos. Para quê? Para que nós possamos consumir de forma irresponsável. Muito bem, professor Mozart, e diante dessa situação, então, enfim, a pessoa quer limpar o seu nome, qual que é o tratamento? O que ela deve fazer, enfim, para começar nesse processo, como o Luiz Fernando comentou, que são bem distintos? Bem, o tratamento, vamos dizer assim, de maneira, em termos econômicos, claro, é o seguinte: primeiro passo, eu estou em desequilíbrio, estou endividado. Eu tenho que anotar todos os meus gastos, pode ser numa folha de papel como essa. Anote a sua receita, se tem, se não tem, e anote as dívidas e os gastos diários, sejam eles quais forem, comida, cinema, farmácia, enfim, anote esses gastos. Ao final de um período, pode ser semanal, pode ser mensal, você vai começar a fazer análise desses gastos para pontuar aqueles que de fato são gastos que você tem que fazer e outros que são supérfluos, derivados desse consumo desregrado. Esses têm que ser cortados. Tá? Então, essa é a primeira ação. Então, a primeira ação é anotar, a segunda é analisar, a terceira eu tenho que tomar a decisão de fazer os cortes, a escolha de Sofia, o que eu vou cortar, aí eu atinjo o equilíbrio. Aí eu tenho que pensar o passo seguinte, que é como eu vou sair dessa... Quais são as características do meu endividamento? São taxas de curto prazo, é um endividamento que está lidando com taxas muito altas, então eu tenho que, como o professor falou, alongar o meu perfil de dívida, como? Contratando um empréstimo mais a longo prazo, refinanciando o meu carro, de repente eu tenho o carro pago, faço o financiamento do carro, existe uma estratégia, né? Então, aí eu consigo ter algo como garantia, essa taxa é menor, e aí eu consigo, então, quitar, vamos dizer, a fatura do cartão de crédito que está me contaminando, que está me destroçando, ou aquelas dívidas de curtíssimo prazo, e aí tem uma dívida mais a longo prazo. Agora, o que deve ficar claro ao longo do período é o seguinte: eu vou ter que mudar o meu padrão de consumo. Então, essa é, inclusive, a ideia do superendividado é que que a gente não pode, mas deveria ter um mecanismo onde, para essas pessoas, 1, 2, 3, chegou no limite, ele ser classificado como superendividado e os mecanismos de crédito não ter mais acesso a ele. Se me permitir só uma complementação, esse mecanismo, ele, embora não seja divulgado, ele já existe. Ele é baseado em algoritmos, ou seja, é o Credit Score. E recentemente o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgou ele legal, com a única obrigação de quem faz uso dele publicizar isso ao consumidor sujeito a seus cálculos. Então, nós estamos caminhando sim para uma situação de controle pormenorizado das pessoas, mas o fato é que nós não queremos excluir as pessoas do mercado de consumo. Nós queremos, no entanto, é que elas consigam se comportar de forma adequada e responsável. O que é muito diferente, fique bem claro, daquela situação que pontualmente foi surgida em função de uma perda de trabalho, de uma situação de emergência, como nós salientamos antes. Isso não classifica jamais a pessoa como, no caso, superendividado. E uma última coisa só aqui da minha parte, que é muito importante, eu venho frisando isso constantemente. Consumidor, crédito não é uma extensão do teu ganho mensal. Que fique bem claro isso. Isso é fundamental. É fundamental para sabermos poderem usar com responsabilidade essa ferramenta de consumo. Pois é, Juliano, uma coisa que a gente percebe muito, inclusive em propagandas, como foi comentado antes, da questão do crédito para negativado, é a outra questão de algumas famílias aproveitarem a situação do aposentado, que tem um crédito, de repente, mais facilitado ou em condições melhores, de usar o recurso desse aposentado para pagar suas dívidas. Isso também é meio perigoso? Muito, muito, porque hoje em dia a gente vive num país que a gente sabe que a Previdência, de repente, não atende à necessidade do aposentado, então já é uma renda menor, ele já não está no mercado de trabalho atuando e podendo buscar algo a mais, então o custo de vida, muitas vezes, ele é mais alto em função de gastos com plano de saúde, com medicamentos, então uma série de fatores da idade. Então, eu acredito que, sim, o uso do consignado, ele deve ser cortado. Só vou fazer 2 observações que, enquanto os colegas falavam, a gente vai anotando. Dá para ficar bem claro que o problema é cultural. Então, a gente, para mudar a cultura, tem que começar na educação, tem que começar lá na base. Se a gente não mudar a base, a gente não vai conseguir
buscar esse processo de mudança lá na frente. E o segundo ponto que eu acho assim, que é fundamental é que para tudo isso que a gente falou na tarde de hoje, a gente tem a negociação. Então a negociação, seguindo as regrinhas que o professor Mozart falou, tudo é possível. Então a gente consegue negociar, a gente consegue buscar melhores condições até de juros, de taxas, de uma cobrança, a gente consegue negociar. E do lado do empresário também, a negociação ela hoje é uma ferramenta necessária. Então o que a gente mais observa é isso, é o cliente sem a condição de pagar o serviço, ele querer negociar. Por quê? Porque ele também não tem a intenção de ficar inadimplente. Ele não quer ter o serviço prestado para ele e sabendo que está te devendo. Então, acho que essa comunicação, essa interligação entre o empresário e o cliente também é fundamental. Ivone, isso daí é a realidade no comércio, ou seja, essa abertura, essa negociação para saldar essas dívidas? Com certeza. Inclusive no comércio existe hoje muitos modelos de negociação, muitas campanhas para que as pessoas possam recuperar o crédito. São campanhas que uma vez tinham data e agora elas praticamente estão aí o ano inteiro. Balcões de negociação onde são facilitados para muitas vezes acertar, inclusive apenas pelo capital, na intenção de que essa pessoa possa retornar de forma saudável para a economia, fazendo com que a economia gire e fazendo com que ela também possa se reorganizar. Então, essas campanhas são de tempo integral dentro das entidades, como é o caso da CDL, como é o caso do SPC, o balcão de negociação aberto em tempo total para essas pessoas. O professor Mozart antes passou aquela dica, né, das pessoas para anotarem todos os seus gastos e terem um controle por aí de para onde que vai o seu dinheiro, né? Para as lojas, empresas de forma geral, pode seguir também o mesmo critério de ter ali tudo na ponta do lápis, os gastos e também as receitas, tudo que entra, tudo que sai? Com certeza. Aí nós vamos usar uma palavra que define tudo, seja para a pessoa física, seja para as empresas, pessoa jurídica. Gestão. Tem que ter gestão dos teus gastos. Né? Essa questão de fazer gestão dos gastos ela é fundamental no que tange a você poder entender a sua capacidade de gastos como empresa, porque você tem também que observar e ter um planejamento, por exemplo, 12 meses. Você vai ter na sua empresa, em algum momento, gastos com 13º, com 33% de férias. E muitas vezes, o que acontece? A gente tem um rendimento mensal, um caixa mensal. E aí, quando chega nesses meses, o caixa não fecha. Então, o provisionamento de gastos, ele é fundamental para que você possa diluir durante os 12 meses do seu ano o que você vai ter de dispêndio, com inúmeras obrigações. E elas não podem acontecer pontualmente num único mês. Essas provisões têm que acontecer durante os 12 meses. Então, gestão dos gastos é fundamental para que as empresas também não venham se tornar inadimplentes. Muito bem. Professor Mozart, aí o Brasil é um dos países que mais paga, eu acho, impostos no mundo, né? Com certeza. Campeão mundial. E junto com isso também vem a questão dessas tabelas de juros também, que são bem diferentes. Eu comentava no primeiro bloco, né, entre bancos, inclusive. Quem é que controla essas tabelas de juros, por exemplo, dos bancos? Na verdade, o juro interbancário, esse juro que é cobrado, ele acontece mais ao sabor do mercado. Não existe um controle, nem deveria ter. Mas existe sim um piso que pode ser regulado. Nós temos aí praticamente 3,8%, 4% de inflação. Nós vamos ter mais um custo de operação, que é da própria instituição financeira, e nós temos o risco, que é o risco de inadimplência, que acaba recaindo sobre a taxa de juros, o que não vai fazer com que a taxa seja menor com uma redução da Selic daqui a um mês. Por quê? Porque enquanto a inadimplência se mantiver alta, os bancos vão ter essa prerrogativa de argumentar, não, eu tenho que cobrar um pouco mais alto porque o número de devedores no país ainda é muito alto, o risco ainda está muito alto para emprestar, então é uma operação que eu tenho que fazer com mais cautela. Infelizmente, o Brasil é campeão mundial
em taxa. Nós devemos estar abaixo apenas, se eu não me engano, deve ser da Turquia, se eu não estou enganado, né? E no mais nós temos a maior taxa de juros do mundo, derivado desse desequilíbrio constante, né? E também derivado também do nosso, da nossa estrutura financeira, né? Que é uma estrutura concentrada em poucas instituições financeiras. Muito bem, Luiz Fernando. E a partir de que momento que a pessoa tem o nome já no banco de cadastro do SPC, que o nome dela consta? É a partir da primeira dívida ou não? O fato é que, assim, o consumidor hoje, ao adquirir algum produto ou serviço no estabelecimento, ele de praxe ele vai ter o seu CPF consultado. Hoje até os Correios estão prestando esse serviço vinculado a uma empresa de restrição ao crédito. No momento que, no caso, ele passa a inadimplir, certo? E tendo chegado a informação do estabelecimento comercial que não recebeu o seu valor daquela compra, é que a partir de então, como eu disse, ele estará lá com uma restrição. Isso, na verdade, é uma necessidade, tanto que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele estabelece que esses órgãos de proteção e de restrição ao crédito, eles são de caráter público, porque nós não podemos, digamos assim, deixar ao mero controle do mercado, que é, na verdade, extremamente oscilante e não há controle, essa questão de restrição ao acesso às mercadorias. Não, as pessoas elas precisam saber que se infelizmente elas não cumprirem com aquilo que elas assumiram como responsabilidade, no mínimo elas estarão vedadas no seu poder de compra futuro. É claro que nós estamos falando aqui de uma situação teórica. A verdade é que uma enorme quantidade de pessoas não está inadimplente nos seus compromissos porque quer, mas simplesmente porque a situação está muito ruim. Mas o fato é que o consumidor também precisa saber de outra coisa. Se ele permanecer negativado por 5 anos, certo? E mesmo assim não tiver condições de quitar essa dívida e, portanto, afastar essa restrição imediatamente, vencidos 5 anos, automaticamente, certo? O órgão de restrição do crédito tem que retirar aquela restrição. É o tempo máximo que ela pode ficar lá, pública a todas as pessoas. Então nós temos essas particularidades. É o próprio fornecedor que não recebeu que vai informar, certo? Mas no máximo, e vai permanecer, como eu disse, por 5 anos. Só gostaria de aproveitar e reforçar, quem faz o controle, aproveitando só deixa, quem vai fazer o controle desse montante de juros, certo? Hoje praticados, é o Banco Central, né? Principalmente o seu comitê gestor, que vai definir os seus percentuais aí nas suas reuniões sucessivas. Tá? Ivonei, durante esse período aí, quais são as restrições para quem tem um nome junto ligado ao SPC? As restrições são totais, né? Porque quando você tem o nome registrado no SPC, né, os lojistas, as empresas não podem conceder crédito ou fazer vendas sobre a pena de, em alguma empresa de fornecimento de informação creditícia, poder inclusive aplicar algum tipo de multa sobre o associado dessa empresa. Por exemplo, no SPC, se algum colega ou alguma empresa associada do SPC conceder crédito, mesmo sabendo que aquela empresa ou pessoa está negativada, ela receberá uma multa por ter concedido o crédito. Porque nós temos que ajudar a organizar, como foi falado pelo Luiz Fernando, essa condição é uma obrigação nossa pública de ajudar a organizar o crédito de quem consome. Porque se nós simplesmente não fizermos nenhum tipo de autuação, então também se perde E a pessoa que tem que fazer o consumo vai chegar na empresa e vai ser negado o crédito, porque ela não está apta a fazer o consumo. Isso é lei, né? Até para sanear o mercado. Até para sanear o mercado, esse é o objetivo, né? Não é prejudicar ninguém, é pelo contrário, é auxiliar, né, para que o crédito seja um crédito saudável. E como é que a pessoa fica, não é no susto, né, que a pessoa fica sabendo que está na SPC ou não, vai chegar na loja e não vai poder comprar. Ela tem um comunicado prévio? Sim, ela recebe o comunicado do SPC, né, de que ela está sendo registrada nesse banco, né, de negativação, e também ela tem uma outra possibilidade, ela pode buscar junto à CDL, né, no balcão do SPC, um
uma informação onde ela recebe a informação de que ela está, sim, com o nome comprometido. Porque isso também é uma outra obrigação nossa, fornecer essa informação para que a pessoa tenha ciência. Então, tanto recebe no balcão de uma loja ou em qualquer outro tipo de estabelecimento o aviso de que ela está, sim, registrada, como recebe no próprio SPC essa informação. Em Caxias, hoje, nós temos, em média, mais de 3.000 consultas mês de pessoas que vão ao SPC para buscar essa informação. E aí nós orientamos como eles fazem para negociar suas dívidas e retomar o seu crédito, que essa é outra obrigação nossa. Orientá-los para que eles busquem a melhor forma e mais rápida para reconstituir o seu crédito. Muito bem, a gente está se encaminhando agora para o final do programa. Professor Mozart, a gente viu todo esse panorama aqui da nossa região, principalmente, né? Como essa restrição ao crédito, como resultante, né, de toda a situação econômica que a gente falou já no início do programa, né? Claro. Tudo baseado na situação do país. Exato. Quais são as perspectivas por parte da economia da situação do país, então, de modo geral, já que é, né, o grande causador de toda essa situação? De fato, nós estamos vivendo um momento em que ensaiamos uma tentativa de recuperação. Até 30 dias atrás, o prenúncio era mais forte. Dado a situação política, nós ainda mantemos a mesma perspectiva de que o país vai continuar se encaminhando por uma melhora. Só que a velocidade é que pode mudar. Então, a nossa previsão, que antes apontava para um crescimento de 0,5% a 1% do PIB já até o final do ano, agora ela já foi revista, né? Então, hoje o relatório Focus aponta para 40% e eu estou apostando entre 40% e 60% até o final do ano, o crescimento do Produto Interno Bruto. Ou seja, nós ainda deveremos continuar trilhando o caminho de recuperação, só que com uma velocidade menor em função dessa instabilidade política. Ivone, queria falar alguma coisa? Professor Mozart, talvez a gente pudesse falar em 0,4% de crescimento até 0,6%. Então, do Produto Interno Bruto do PIB. Do PIB esse ano. Do país. 2017. Exato. Sendo muito otimista. Por quê? Porque nós perdemos dinamismo. Os 2 trimestres que definem o crescimento do PIB é esse agora, tá? É o segundo e o terceiro trimestre. E justamente é nesse momento que nós estamos enfrentando essa crise, porque abriu um voto de desconfiança contra o governo e esse voto de desconfiança contra o governo está levando a uma retração dos investidores na opção por investir mais agressivamente e fazer a economia crescer novamente. E fazer com que o Brasil seja visto lá fora também um país sério. Com um olhar positivo também. Exatamente. Quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado, viu? A gente espera ter ajudado você aí de casa também a responder algumas das suas dúvidas. O Rei de Cabeças de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima, então, até mais.